sobre o funcionamento das Dark Kitchens, aquelas grandes cozinhas industriais que reúnem vários restaurantes que se disseminaram durante a pandemia e que têm causado transtornos para vizinhos, principalmente em bairros residenciais. Teve decisão da Câmara e da Prefeitura. O que é que aconteceu, Ana Paula Rodrigues? Bom dia. Bom dia a todos. Já está até sancionado esse projeto de lei, viu? Foi aprovado ontem à noite pela Câmara de São Paulo e horas depois já assinado pelo prefeito Ricardo Nunes e publicado no Diário Oficial de hoje. Aprovado por 38 votos a favor, 11 contrários e uma abstenção. Foram 6 audiências públicas até que esse texto chegasse à versão final. As regras que passam a valer são as seguintes. As cozinhas industriais só não podem operar durante a madrugada entre 1 da manhã e 5 da manhã, um horário bem mais restrito do que os moradores vizinhos a esses estabelecimentos queriam, a menos que essas dark kitchens providenciem isolamento acústico e não gerem incômodo. Fica liberada a instalação de mais de 10 cozinhas em uma área superior a 500 metros quadrados. Cada galpão desses tem que ficar pelo menos 300 metros de distância do outro galpão de cozinhas industriais e eles precisam ser identificados. Isso acontece muito, a gente passa por essas cozinhas industriais, né, Thaís? Nem sabe o que tem ali. A partir de agora tem que ter ali a placa de sinalização, inclusive com o número do registro desse estabelecimento. Será necessária a construção de estacionamento para motocicletas e bicicletas, ficando proibida a utilização da calçada. Essas regras, no entanto, não valem para as cozinhas que já existiam, apenas para as que sejam criadas a partir de hoje, o que gerou frustração de moradores vizinhos a esses estabelecimentos e que pediam medidas justamente para diminuir o prejuízo que sofriam com barulho e cheiro de gordura, por exemplo. A Mariana Packer é uma dessas pessoas, ela participou de todas as audiências públicas e ela divide muro da casa dela com uma dark kitchen na zona oeste da capital. Ela afirma que a população não foi ouvida. Dá salvo-conduto para as dark kitchens da Vila Romana e do Brooklyn continuarem funcionando da maneira que eles quiserem, até altas horas da noite. Uma decepção absurda. Foram 6 audiências públicas onde a gente sentiu que os vereadores não ouviram e, além de tudo, colocaram esse jabuti no meio do nosso projeto de lei, que tirou totalmente o foco do projeto. Então, tirou mesmo, porque acabou virando uma das principais discussões, né, Thaís? O jabuti foi um parágrafo incluído às vésperas da primeira votação, que aumenta o limite de emissão de ruídos em shows e eventos realizados na capital. A primeira versão era de 85 decibéis, que alguns especialistas falam que é a mesma coisa que ficar com um liquidificador a metros do seu ouvido ligado. É essa potência. Os vereadores decidiram, depois das críticas, reduzir para 75 e foi assim que o texto foi aprovado. Na região do Allianz Parque, por exemplo, esse novo limite de ruído representa um aumento de pelo menos 30% para quem já mora ali na região. O vereador Fábio Riva, que é líder do governo na Câmara, fala que a prefeitura criou, na verdade, parâmetros para a fiscalização dos eventos. No artigo 146, parágrafo 2º, letra D, fala que bandas de música está excluída de qualquer limite de ruído. É isso que nós estamos definindo aqui. Não existe limite. Então o prefeito está limitando em 75 para não gerar um impacto da interpretação da lei. Esse projeto, só para finalizar, Thaís, foi enviado para a Câmara pela própria Prefeitura, né? Um projeto de autoria do Legislativo e que contou com um empurrãozinho do prefeito Ricardo Nunes para aprovação, porque ele chegou a licenciar 2 secretários nas 2 votações para que eles reassumissem os cargos de vereador e ajudassem na articulação para aprovação do projeto de lei. E a sanção também foi imediata, não é, Ana? Minutos depois Exatamente. Da aprovação na Câmara, deixando claro que a Prefeitura sim queria isso. Sobre Dark Kitchens, me corrija se eu estiver errada, Ana, mas me parece que a gente precisava de alguma regulamentação para Dark Kitchens, isso é verdade. Também é verdade que não é um assunto fácil, porque é algo que está crescendo do ponto de vista do empreendedorismo, funciona, dá certo, as pessoas consomem, agora ninguém quer ter uma do lado de casa, por causa de cheiro, por causa de barulho de exaustor e por causa do trânsito 24 horas de motocicletas dos entregadores que vão retirar os pedidos e que chegam ali o tempo todo, fora conversa na rua, enfim. Pelo que eu entendi, esse projeto que foi aprovado e agora sancionado foi amplamente favorável às dark kitchens e não ofereceu algum tipo de proteção para as pessoas que moram no entorno.
É isso que os moradores estão reclamando, porque o que eles queriam, Thaís, as regras são até que boas, mas o problema é que elas não englobam as dark kitchens que já estão funcionando, né? Essa é a grande questão. Então, essas empresas acabam ficando liberadas da obrigação de algumas adaptações que poderiam melhorar essa convivência entre os vizinhos, né, e os empresários. É isso. O Cláudio Humberto já trouxe aqui pra gente, não é, Cláudio? Essa questão envolvendo shows. E na questão da regulamentação do volume de shows, por mais que pareça alto, mas, minha gente, um show de rock num estádio não vai ser feito com som baixo, não é? E acho que aí também está no preço de você ser vizinha de um estádio como o Allianz Parque, como o estádio do Morumbi, que eventualmente abriga shows. E, de fato, ficava nas mãos do fiscal multar ou não o promotor do evento, já que não havia essa determinação clara na lei, né, Cláudio? Eu acho que a regulamentação era necessária mesmo. Essa questão de shows é algo que precisa ser entendido, né? Por exemplo, o Morumbi, também o estádio do Palmeiras que você citou, né? São locais frequentemente utilizados para a realização de shows. Imagina você, olha, tem que fazer show baixinho aqui. Rock pauleira, muitos deles, né? Heavy metal e tal, então tem que fazer baixinho. Não existe isso, né? Então, assim, tem uma. Mas como esses shows, qualquer show, né? Ainda que seja um show de MPB daquele bem comportado, né? Produz um ruído acima dos limites que estão previstos legalmente, aí isso autorizava, inclusive, alguns fiscais a meter a caneta, a atormentar lá os promotores, e alguns até com mal intencionados, como a gente sabe que isso acontece em todo o país. Então, a regulamentação era necessária, né? As alegações contra fazem parecer que a intenção é ligar o liquidificador, né? Como a Ana Paula estava lembrando, é um ruído insuportável. Imagina um liquidificador ligado a um metro do seu ouvido, né? Mas faz parecer que isso será ligado 24 horas por dia. Não, esse é um tipo do limite que será estabelecido para o caso de shows, de espetáculos, etc. Eu acho que é algo, como é que eu diria, que dá uma certa segurança a promoções do gênero, né? Você imagina aquele São Paulo, como é aquele show de São Paulo, não sei o que são 24 horas sem parar, né? Imagina, as pessoas incomodam mesmo as pessoas, mas é uma vez, né? Ainda bem que é uma vez só. Aqui em Brasília, que é tudo muito dividido, né? É tudo muito setorizado, né? Então, assim, tem lá o setor residencial, é só residência. Aí apareceu lá um açougueiro na área comercial de uma dessas quadras residenciais, teve a brilhante ideia de vender livros no seu açougue. E aí acabou virando ali um queridinho digamos assim, da turma que gosta, né, de leitura e etc. Aí começou a atrair artistas. Aí artistas locais, depois artistas nacionais. Os artistas se ofereciam para tocar, cantar, se apresentar de graça no açougue. Só que o açougue era um açougue, era uma loja, né? Um açougue. E aí o que acontecia? Aquilo ali, o show, aquela coisa foi crescendo, daqui a pouco virou um inferno na vida dos moradores da região, porque os shows eram 1-2 vezes por semana. Então, assim, houve uma grita enorme, né, em relação a isso, e acabou se regulando ali, se estabelecendo limites e tal. Então, assim, o poder público existe para isso mesmo, para impor limites, né? Agora, não é possível impor sofrimento à população. Isso é a última coisa que tem que ser feita. É isso aí, Cláudio. Só um detalhe, a maior parte das críticas que eu ouvi das pessoas que acompanharam as audiências públicas, até de vereadores que foram contrários ao projeto de lei, foi menos a questão do que o parágrafo dizia e mais a questão de ter sido colocado num projeto que não tinha nada a ver com isso. Muitos achavam que, na verdade, discutir o limite de ruído merecia um tempo específico, um projeto de lei específico para isso, não discutir junto com as dark kitchens, que já tinha uma questão técnica muito grande, né? Jabuti. Virou um jabuti mesmo. É isso aí.